Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de ensino religioso, ética e projeto de vida. Nós estamos aí dando sequência às nossas videoaulas. Como está a quarentena? Estão se cuidando? Vamos manter aí esse distanciamento, esse cuidado todo. Enquanto nós não podemos nos encontrar em sala de aula, a gente vai mantendo esse contato a uma telinha de distância. Nós vamos falar hoje, com o 7º ano, sobre o papel do líder religioso. E é interessante que eu já quis trazer essa imagem vai para o vídeo agora. Essa imagem, ela nos apresenta a figura de vários líderes religiosos, né? Líderes católicos, a figura do Papa, né? Que está aqui já em destaque, mas nós temos pessoas de características indianas, nós temos lá em cima um bispo anglicano, muçulmanos, ortodoxos, enfim. Nós temos aqui a figura de vários líderes religiosos. E nós queremos hoje falar não da figura do líder em si, mas o papel que ele tem para desempenhar na liderança religiosa. Vamos lá. O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado o guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada, que deve ser preservada, repetida, sem traí-la nas suas originalidades. Assim, o grupo é capaz de repetir a tradição recebida do líder e transmiti-la de geração em geração. É interessante perceber o seguinte, gente. Acima de tudo, falar da questão da liderança. O líder é aquele que acompanha os seus liderados, né? É diferente da figura do chefe. O chefe é aquele que ordena, que impõe, que traz ordens. O líder não. O líder caminha ao lado dos seus seguidores, que é o caso que nós estamos tratando aqui. O líder também, ele tem que ter a responsabilidade, porque o líder religioso, ele é tratado, como eu já destaquei no texto, como que o grande guardião daquele pensamento religioso. Quando nós falamos de um líder religioso, nós falamos de uma pessoa que se destaca dentro de um contexto, né? Sempre vai ter dentro de uma religião, de um grupo, na sala de aula, por exemplo, sempre tem aquela pessoa que se destaca como líder, como aquele que tem o talento de organizar, aquele talento de ajudar o professor a orientar os colegas, né? Isso não significa ser o melhor, mas a liderança, ela é um talento, ela é algo que a gente tem que perceber e incentivar. Por exemplo, às vezes eu não tenho a liderança, mas o meu amigo tem, então eu tenho que incentivá-lo a ser um bom líder, até porque um dos grandes problemas da sociedade hoje está sendo a liderança. Nas mãos de quem está a nossa sociedade hoje? Nós precisamos observar um pouco isso. E é a hora da gente aprender a observar quem são os bons líderes, quem são as boas pessoas que podem nos conduzir, enfim. A liderança religiosa, então, ela tem esse papel, como o professor destacou, preservar, volta por favor, preservar e repassar os ensinamentos religiosos. Ou seja, o líder religioso, ele é o guardião. Essa palavra tem que ficar muito acentuada para nós. É muito interessante que algumas religiões comparam a figura do líder religioso à figura de um pastor de ovelhas, né? Porque o pastor é aquele que conduz as ovelhas dentro da pastagem, que leva de volta para o lugar onde elas dormem, o lugar onde elas comem, né? Justamente a figura de um pastor. Pastor evangélico, o padre na igreja católica, ele é tratado como pastor, o bispo, etc., né? E você também tem líderes que são tratados como que pai, padre, pastor. Veja, é tudo muito parecido. Por exemplo, na figura da religiosidade africana do candomblé, o pai de santo, ou seja, ele é o pai, é o pastor, é o condutor, é o guardião, enfim. O líder religioso, então, ele tem essa característica. A partir do momento que algumas pessoas passam a seguir determinado líder religioso e a se identificar com sua mensagem, surgem as religiões propriamente ditas. Qualquer figura religiosa histórica, se nós pensarmos Maomé, Jesus Cristo, Moisés, Abraão, e entre outros que a gente for lembrando por aí, Buda, qualquer outra pessoa, são líderes que transmitiram uma mensagem e passaram a ser seguidos, como que ser condutores dessa mensagem. É interessante que alguns líderes religiosos, eles permanecem vivos na memória e no imaginário e na religiosidade até hoje, né? Se nós pensarmos também em grandes líderes políticos, em grandes líderes, por exemplo, vamos lembrar do ambiente do esporte, por exemplo. Todos nós lembramos da figura de um
capitão da seleção brasileira, o Cafu, em 2002, erguendo a taça do Penta, por exemplo, ele é uma figura de um líder, um capitão de um time que ganhou a Copa do Mundo. Então, nós vamos sempre estar relembrando da figura do líder também, trazido como que, eternizado também como figura histórica. Vamos lá. O líder geralmente apresenta algumas características que são de caráter carismático, tradicional e racional. Ele pode possuir todas ou apenas uma dessas características, ou ainda a combinação delas. Nós vamos lembrar um pouquinho das aulas que eu passei para o 6º ano sobre tradição. O líder religioso, ele tem um papel de preservar a tradição, de conservar a tradição. Claro que cada coisa no seu tempo. Por exemplo, quantas atividades religiosas hoje, por exemplo, precisam ser na internet porque as igrejas estão fechadas? É tradição isso? Não, a tradição é as pessoas se reunirem no templo. Mas o momento histórico exige que, por causa da pandemia, as pessoas vão assistir às missas, os cultos, as atividades religiosas pela internet, pela televisão, enfim. Isso faz com que a tradição, ela seja, vamos dizer assim, ela seja ferida? Não, mas ela é atualizada dentro da necessidade do tempo. E o líder religioso, ele vai ser o grande guardião para ser essa ponte, esse equilíbrio entre aquilo que se precisa ser feito hoje, dentro de qualquer tipo de contexto, e aquilo que a religião traz como tradição. Tudo bem? Mais uma vez, temos a figura dos líderes religiosos, e aí eu quero trazer uma outra situação que nós precisamos observar nessa imagem, que é a unidade. O diálogo é necessário, porque as religiões, elas têm pensamentos diferentes, elas têm doutrinas diferentes, jeitos diferentes, enfim, crenças diferentes. Mas existem assuntos que há uma necessidade que os líderes eles precisam dar, acima de tudo, aos seus seguidores um exemplo de diálogo, de comunhão e de aproximação pelo bem comum. Pensem vocês se nós tivéssemos que lidar com uma pandemia, uma crise política, uma crise religiosa, uma crise econômica, todo mundo começasse a brigar contra todos e as coisas não iam funcionar. No momento de crise, o mais importante que é o diálogo. E essa foto o professor quis trazer para a nossa videoaula justamente para representar o quê? Que é possível sim ter o diálogo e é possível sim se construir, através da liderança religiosa, uma sociedade também justa, fraterna e uma sociedade mais humana. Muito bem. O professor vai passar para vocês uma atividade. Ela vai para a tela agora para a gente poder entender como que a gente vai fazer. Pinte as palavras que representam sentimentos que o líder religioso deve nutrir. Então, você tem aqui 9 palavrinhas. Fé, bondade, tristeza, preconceito, amizade, egoísmo, amor, coragem e dom. Você vai destacar dessas palavrinhas as palavras que fazem parte daquilo que deve ser um líder religioso. Em seguida, você vai escrever um breve texto, um breve comentário, utilizando dessas palavras e descrevendo no seu olhar qual é o papel do líder religioso a partir dessas características. Muito bem, galera. Foi uma alegria estar com vocês. Espero que vocês se cuidem, que tenham gostado da aula. E aí a gente se encontra no nosso próximo encontro aqui, nossa próxima aula. Até a próxima e lembre-se, cuide-se, porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra.